Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para mostrar esse livro, Olimpiska Dramata, Drama Olímpico, Jan Kotreba Prace. Aqui um livro tcheco, pequeno livro da antiga Tchecoslováquia, do Jan Kotreba, Olimpiska Dramata, já da participação tcheca nesses Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, jogos afetados por um grande boicote, 50 países boicotaram os Jogos, e ainda dentro de países que não boicotaram os Jogos, algumas federações desses países boicotaram, como por exemplo a vela, o tiro, o hóquei sobre a grama do Reino Unido, algumas federações da França e de outros países ocidentais. Bem, aqui, a final dos 400 metros, a Jarmila Kratochvílová, da Tchecoslováquia, conquistou a medalha de prata, perdeu para Marita Koch, da Alemanha Oriental. Lembrando que a Marita Koch, com 47,60, ainda é a recordista mundial dessa prova. E a Jarmila Kratochvílová, também com 47,99, foram as duas únicas mulheres a baixarem dos 48 segundos nessa distância dos 400 metros. Aqui, Jan Kotreba Prace é o nome da editora, publicação de 1980. Tem bastante texto aqui, o levantamento de peso, que a União Soviética obteve 5 medalhas de ouro, a Bulgária 2, Hungria, Tchecoslováquia e Cuba conquistaram as outras. O futebol vencido pela Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia teve um grande desempenho no futebol. As competições de atletismo, domínio de União Soviética e Alemanha Oriental. As competições de ciclismo também, Alemanha Oriental e União Soviética dominando, só a Suíça conquistou uma medalha de ouro, Roberto Dilbund, na perseguição individual. Mais competições do atletismo, hóquei sobre a grama, que a Tchecoslováquia conquistou medalha de prata na disputa feminina, um torneio que foi muito afetado pelo boicote dos países do leste europeu. As competições de ciclismo também, que já relatei, a natação, que a União Soviética foi o destaque no masculino, com a ausência dos poderosos norte-americanos. A União Soviética foi destaque na natação masculina, e a Alemanha Oriental, como em 1976, dominou no feminino. Haveria uma grande disputa entre soviéticos e entre norte-americanos e alemães orientais nesses jogos. As competições de ginástica, a União Soviética também se aproveitou da ausência do Japão no masculino, dominou, mas não conquistou tanta medalha de ouro como era previsto. Conquistou 5 medalhas de ouro. Aqui a pira olímpica, né, o acendimento da tocha, a cerimônia de abertura, que foi fantástica. E aqui o Otazaremba, que conquistou a medalha de ouro na prova do categoria 100 quilos, no levantamento de peso, derrotou o Igor Nikitin, da União Soviética, 2,5 kg. O torneio do futebol, a Tchecoslováquia derrotou a Alemanha Oriental, campeã de 76. A Tchecoslováquia derrotou a Alemanha Oriental na final por 1-0, né, o gol do Svoboda, que é a comemoração dos tchecos. O Heinrich Bulgar, medalha de prata no lançamento de disco, perdeu para o Viktor Rashispikin, da União Soviética. Os tchecos, ganhadores da medalha de bronze na competição de estrada por equipes, atrás da União Soviética, ouro, que foi tricampeã, e da Alemanha Oriental, prata. O torneio de hóquei feminino, a Tchecoslováquia conquistou a medalha de prata. O Zimbábue, país convidado, conquistou uma surpreendente medalha de ouro. Zimbábue, país africano. Aqui as provas de estrada do ciclismo masculino, estrada individual. A medalha de ouro do Sergei Sukhoruchenkov, da União Soviética, venceu por larga margem. Aqui o Yuri Barinov, prata, e o Czeslaw Lang, da Polônia, medalhista de bronze. Mais competições da natação, Miroslav Holko, quarto colocado nos 100 metros nado de costas. A Tchecoslováquia não obteve medalha na natação, nem é tradicional na natação. E o Vladimir Salnikov, da União Soviética, 3 medalhas de ouro. O primeiro atleta a romper a barreira dos 15 minutos nos 1.500 metros nado livre. Venceu os 1.500, os 400 metros nado livre e o revezamento 4x200 nado livre. O torneio de boxe, que teve um fortíssimo domínio de Cuba. Cuba ganhou 6 das 11 medalhas de ouro. A União Soviética, anfitriã, só conquistou uma medalha de ouro, foi uma grande decepção. Alemanha Oriental, Bulgária, Itália, Iugoslávia conquistaram as outras medalhas de ouro. Torneio de basquete, a Iugoslávia, campeã no masculino, surpreendeu os soviéticos, ficaram só com bronze. Feminino, vitória soviética, né, com a grande Yuliana Semenova. As competições de remo, a Alemanha Oriental venceu 7
das 8 medalhas, 7 das 8 provas no masculino. O Pertti Karppinen da Finlândia foi campeão no esquife individual. E no feminino, a Alemanha Oriental conquistou 4 das 6 medalhas de ouro. A União Soviética e Romênia conquistaram uma medalha de ouro cada um. Pela primeira vez na história, os soviéticos não conquistaram medalha de ouro no remo masculino, justamente dentro de Moscou. Aqui falando da maratona, né, que teve o Waldemar Sierpinski, conquistou o bicampeonato, igualou o feito do grande Abebe Bikila. As competições de tiro ao alvo, a União Soviética com 5 medalhas, 3 de ouro, foi a grande campeã em termos de medalhas de ouro, mas a Alemanha Oriental obteve 6 medalhas, só que nenhuma delas de ouro. Viktor Vlasov, Igor Sokolov e Alexander Melentiev foram os campeões da União Soviética. Aqui a Natalia Shaposhnikova se apresentando na trave, ginasta da União Soviética. Shaposhnikova foi a ginasta que mais conquistou medalha nas finais de aparelho, obteve 3 medalhas, a de ouro na prova do salto. Aqui no salto em distância, o Lutz Dombrovski da Alemanha Oriental, com uma marca fantástica de 8,54 m. Ele enfrentaria o Carl Lewis nesses Jogos Olímpicos, mas o boicote norte-americano tirou o Carl Lewis do evento. Talvez, possivelmente, o Dombrovski com esse salto poderia ter conquistado a medalha de ouro mesmo com os norte-americanos. Aqui o torneio de boxe, o Jan Franek da Tchecoslováquia conquistou uma medalha de bronze e o Vladislav Kozakiewicz da Polônia quebrou o recorde mundial de salto com vara e conquistou a medalha de ouro. Deu bananas, né, para os torcedores soviéticos que o vaiavam durante a prova. O jogo de basquetebol, Brasil e Tchecoslováquia. Aqui no esquife duplo, o Vaclav Vochosko e o Zedelka Petko conquistaram medalha de prata no remo, e o Pertti Karppinen da Finlândia conquistando o bicampeonato no esquife individual. Em 84, em Los Angeles, ele será tricampeão. Waldemar Sierpinski da Alemanha Oriental, bicampeão na maratona. Os competidores, o Josef Hoyne e o Pavel Pudla da Tchecoslováquia, nas competições de carabina, nas competições de grosso calibre. Os tchecos não conquistaram medalha no tiro ao alvo, foi uma certa decepção, lembrando que eles tiveram o campeão do skeet em 1976, 4 anos antes, o Josef Panacek. O Teófilo Stevenson do boxe conquistou o tricampeonato olímpico, campeão em 72 e 76, nocauteando todos os seus adversários ou parando antes o combate. Em Moscou ele não conseguiu esse feito, conquistou pelo menos a medalha de ouro, venceu 2 provas, as 2 últimas lutas por pontos. Aqui o torneio de boxe, né? Já falei das medalhas Aqui mais texto. Tiro com arco, a União Soviética venceu no feminino com a Ketevan Losaberidze, e o Tomi Poikolainen da Finlândia foi o campeão no masculino. Tomi Poikolainen. Aqui mais competições do ciclismo, né? Alemanha Oriental e a União Soviética dominando, o atletismo, e as competições de ginástica, a União Soviética 4 medalhas de ouro no feminino e no masculino conquistou 5, o feminino a Romênia ele teve 2 de ouro, a Alemanha Oriental teve 1 de ouro, Alemanha Oriental, Bulgária e Hungria conquistaram medalhas de ouro também no masculino. Aqui falando das ginásticas, competições mais disputas do atletismo, e aqui mais fotos, né? O grande Miro Tzifter da Etiópia conquistou a medalha de ouro na prova dos 5.000 e dos 10.000 metros. Miro Tzifter conseguiu, né, se valeu do boicote dos atletas do Quênia, mas o resultado dele nos 5.000 e 10.000 também foi magnífico. Havia uma especulação de que ele tinha 37 anos de idade, mas não se sabia realmente quando que ele havia nascido. Aqui uma competidora do tiro ao alvo, do tiro com arco da Tchecoslováquia, Zdenka Padevetova, e a Sara Simeone da Itália, campeã do salto em altura, ela que havia sido medalhista de prata em 1976 e 1984 também conquistará outra medalha de prata, perderá para Ulrich Meifart da Alemanha Ocidental. E a premiação da competição do quilômetro contra o relógio, do ciclismo, o Lothar Thoms, da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro com um recorde mundial, uma marca fantástica, baixou de 1 minuto e 3, o Alexander Panfilov, da União Soviética, prata, e o David Veller, da Jamaica,
país sem nenhuma tradição no ciclismo, conseguiu conquistar essa medalha. Lógico que a ausência de outros países do leste europeu, aliás, do ocidente, como da Alemanha Ocidental, facilitaram o seu caminho. Provas do atletismo, Steve Ovett, do Reino Unido, campeão dos 800 metros, derrotou o Sebastian Coe, que era o maior favorito. Só que nos 1500, onde o Ovett era favorito, o Sebastian Coe acabou conquistando a medalha de ouro. O Jürgen Staub, da Alemanha Oriental, surpreendeu, ficou com a medalha de prata, e o Steve Ovett foi relegado apenas à medalha de bronze. Salto em altura, outra grande surpresa desses jogos, Gerd Wessig, da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial com 2,36 m. Ele tinha 2,30 como melhor marca, foi um dos grandes nomes dos jogos. Foi a única vez que o recorde mundial do salto em altura foi quebrado em Jogos Olímpicos. Aqui nas argolas, o Alexander Dityatin, da União Soviética, conquistou medalha em todos os aparelhos, conquistou 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Ouro nas argolas por equipe no geral individual, prata nas barras paralelas, na barra fixa, no cavalo com alças. E a outra medalha de prata dele, onde foi? O bronze foi nos exercícios de solo. A outra medalha de prata foi no salto, que o Nikolai Andrianov foi o campeão. Aqui um competidor da Tchecoslováquia no cavalo com alças. E a Nadezhda Tkachenko aqui, ó, onde está meu dedo, do pentatlo, a União Soviética conquistou a medalha de ouro e Tkachenko quebrou o recorde mundial. A União Soviética ficou com as 3 medalhas na prova: Kuragina, Rukavishnikova e Tkachenko. Aqui Vladimir Popov, o presidente do comitê organizador dos jogos. As competições, Yuli Sternisko, medalha de bronze na luta livre. E aqui também, luta livre ou greco-romana? Agora eu não lembro se foi livre ou greco-romana, acho que foi na livre. E outro competidor, o Dan Karabin, também ganhador de medalha na luta. Mais uma medalha de bronze para os tchecos. Aqui uma equipe de levantadores de peso, onde tem o Dusan Poliasic. Dusan Poliasic foi medalhista de bronze. Os tchecos. Nigornova, uma forte competidora do salto em distância, mas não obteve medalha. E a equipe que conquistou medalha de bronze na perseguição por equipes no ciclismo. Tchecoslováquia aqui no jogo de voleibol. Tchecoslováquia foi um país tradicional no voleibol, foi campeão mundial, foi bicampeão mundial de voleibol masculino, mas em Jogos Olímpicos conquistou medalha em 64, 68, mas depois perdeu toda a sua tradição. Torneio de polo aquático vencido pela União Soviética. E o handebol feminino também, não é foto da equipe soviética, mas vencido também pela União Soviética. Aqui outros textos desse livro. E mais que os torcedores, os turistas e a parte de estatística. Aqui uma comparação com outros resultados. Da Alemanha Oriental, um comentário, Polônia, Bulgária, ó, análise de cada país, ó, Romênia, Cuba, olha que interessante. Depois seria legal traduzir isso daqui, esses textos, para ver qual foi essa visão, né, ó. Mađarsko é a Hungria, Alemanha Oriental, ó. Aqui os tchecos. Análise dos países da União Soviética. Países do Bloco Socialista. Interessante. Coreia do Norte, Mongólia, ó. E as medalhas da Tchecoslováquia. Jogos Olímpicos, depois, né, que foi mudou, né, para o socialismo. Que os resultados dos Jogos Olímpicos de Moscou. Aí.
O quadro de medalhas, a União Soviética com 195, a Alemanha Oriental 126 e a Bulgária 42. 41. Bulgária 41 medalhas. Então, aqui pelo critério de pontuação, né? Não. Aqui foi o critério de total de medalhas. Adotaram o total de medalhas. 20 para Cuba, 21 para o Reino Unido, 25 para a Romênia, 32 para a Hungria, 32 também para a Polônia, só que a Polônia com mais pontos. Então, adotar esse critério não foi pelo de medalhas de ouro, nem total de medalhas. Aqui o índice. E a linha de chegada da prova de 200 metros, vencida pelo Pietro Meneia, o Alan Wells aqui do lado, o Don Poirier e o Silvio Leonard de Cuba, que perdeu também medalha aí, saiu sem medalha desses jogos. O livro foi conseguido em 10 e 11 de julho, né, de 2024, no Antiquariat Avion, de Liberec. Esse livro chegou às minhas mãos. É a primeira vez que eu mostro um livro dos Jogos de Moscou, Jogos de 1980. Bem, espero que tenham gostado desse livro. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendipe. Espero que tenham gostado. Obrigado e até um próximo vídeo.